Imagina a seguinte cena: você tá andando tranquilo na rua, indo pra padaria ou voltando do trabalho, quando do nada, um cachorro aparece no seu caminho. Ele tá rosnando, o olhar fixo, corpo tenso. E aí bate aquela dúvida: o que eu faço agora? Corro? Grito? Jogo algo? Calma, antes de tomar qualquer atitude desesperada, escuta o que eu tenho pra te contar. Esse pode ser um daqueles vídeos que literalmente salvam vidas, e não tô exagerando. Eu vou te revelar as atitudes certas que você deve tomar se um cachorro for te atacar. E olha, tem muita coisa que as pessoas fazem errado achando que estão se protegendo. Então fica comigo até o final, porque entender isso pode ser a diferença entre sair ileso ou levar uma mordida feia. Mas antes, já aproveita e se inscreve aqui no canal Diário dos Bichos, ativa o sininho e vem com a gente aprender tudo sobre o mundo dos pets, com dicas reais, diretas e que funcionam de verdade. Agora vamos direto ao ponto. Quando um cachorro mostra sinais de que vai te atacar, o primeiro erro que muita gente comete é correr. Eu sei, parece um instinto natural, viu o perigo, corre. Mas nesse caso, isso pode ser a pior escolha possível. Os cães são caçadores por natureza, e correr só ativa ainda mais o instinto deles de perseguição. Mesmo que ele nem estivesse pensando em te atacar, quando você sai em disparada, ele pode entender aquilo como uma provocação, e aí já era. Outra coisa importante, não demonstre medo. Eu sei que é difícil, mas olha só, os cães são mestres em perceber nosso estado emocional. Eles leem a linguagem corporal, o tom da voz, o jeito que você respira. Então, se você treme, se encolhe, se entra em pânico, isso só reforça pra ele que você é uma presa fácil. Agora, se você se mantém firme, calmo, com o corpo controlado, o cachorro pode até pensar 2 vezes antes de avançar. Ele não sabe que você tá com medo por dentro, ele só vê o que você mostra por fora. E tem mais, não olhe diretamente nos olhos do cachorro. Esse é outro erro comum. O olhar fixo pode ser interpretado como um desafio, como se você estivesse provocando ou ameaçando. Então o ideal é manter ele no seu campo de visão, sim, mas sem encarar de frente. Olha de canto, mas sem demonstrar tensão. Agora presta atenção nesse próximo passo, porque ele é decisivo. Fique parado. Se você estava andando ou correndo e percebeu que o cachorro te notou e ficou agressivo, para imediatamente. Congela, isso mesmo, nada de movimentos bruscos, nada de tentar fugir, parar reduz sua ameaça para ele. Muitas vezes o cachorro estava só tentando te espantar, te afastar do território dele. Quando você para e não reage, ele pode simplesmente perder o interesse. E aqui vai uma dica que quase ninguém fala, mas faz total diferença. Vire de lado pro cachorro. Isso te deixa com um perfil menor e menos ameaçador. De frente você parece maior e mais intimidador para ele. De lado seu corpo comunica algo mais neutro, menos confrontador. Pode parecer um detalhe, mas esse detalhe pode mudar tudo na cabeça do cachorro. Outra coisa importante, feche as mãos, nada de deixar os dedos abertos ou apontando. Se por acaso ele tentar morder, os dedos são os primeiros a serem atingidos e são muito mais fáceis de ferir gravemente. Com os punhos fechados, você reduz a área de ataque e ainda se protege melhor. E se você estiver com algum objeto na mão, uma garrafa, uma mochila, qualquer coisa, aqui vai uma dica valiosa: jogue longe, na direção oposta a você. Isso pode distrair o cachorro. Às vezes ele vai atrás do objeto, seja por curiosidade ou por impulso de brincar. Isso pode te dar tempo para sair dali com mais segurança, mas lembra, sem correr. Agora, se nada disso funcionar e o cachorro continuar avançando, você precisa assumir uma postura de comando. Não é gritar desesperadamente, tá? É usar uma voz firme, autoritária, do tipo que não deixa dúvida. Não! Pra trás! Fala como se você realmente tivesse controle da situação. Se sua voz sair fraca, trêmula, o cachorro sente, mas se for firme, você pode surpreender e até intimidar ele. Mas, e se o pior acontecer e se o cachorro realmente te atacar? Nesse caso, a prioridade é se defender da forma mais segura possível. E já adianto, isso não significa bater no cachorro com tudo.
Isso pode só deixar ele ainda mais agressivo, mas se você tiver que reagir, tente acertar pontos sensíveis, como o focinho, a garganta ou a parte de trás da cabeça. Um golpe bem dado pode desorientar o cachorro e te dar uma chance de se afastar. E se você cair no chão ou ele te derrubar, proteja seu rosto e seu pescoço com tudo o que puder. Essas são as áreas mais vulneráveis. Se você tiver com uma mochila, casaco, bolsa, coloca entre você e o cachorro. E se tiver que usar o braço como escudo, usa, mas sempre protegendo o rosto. Lembra, a boca dele é a única arma. Se você neutralizar o focinho dele, tem chance de sair menos machucado. E olha essa técnica aqui. Se você conseguir imobilizar a cabeça do cachorro pressionando o pescoço contra o chão, isso pode conter o ataque. É difícil? Sim, mas em situações extremas isso pode salvar sua vida. Lembrando sempre, a ideia aqui é sobrevivência, não machucar o animal desnecessariamente. Agora, supondo que o ataque terminou, o cachorro fugiu ou alguém conseguiu afastar ele, o que você faz depois? A primeira coisa que você deve fazer imediatamente após o ataque é cuidar da ferida. Mesmo que pareça algo leve, tipo um arranhão ou uma mordida superficial, não subestime. A boca do cachorro é cheia de bactérias e qualquer ferimento, por menor que pareça, pode se transformar numa infecção séria. Então, o ideal é lavar bem o local com água e sabão, sem esfregar demais, só o suficiente para limpar a área. Depois disso, tente estancar o sangue com um pano limpo ou um curativo improvisado. Mas olha, não se engane achando que isso é suficiente. O mais importante vem agora, procure um médico o quanto antes. Muita gente pensa, o cachorro nem parecia estar doente, ou foi só um sustinho, não precisa de médico. Mas olha, se o animal não for conhecido ou não tiver histórico de vacinação, existe o risco de raiva, uma doença extremamente perigosa que pode ser fatal. Nesse caso, pode ser necessário tomar uma série de vacinas antirrábicas, e quanto mais cedo, melhor. Além disso, quando você for ao hospital ou posto de saúde, aproveita para registrar o ocorrido. Isso não é só uma burocracia qualquer. Quando você informa as autoridades, como as zoonoses ou a vigilância sanitária, eles podem tomar providências para localizar o cachorro, verificar se ele tem dono, se está vacinado, e até evitar que outras pessoas sejam atacadas também. Aliás, esse é um ponto importante. Se você conseguir, anote as características do cachorro. Cor, tamanho, se estava com coleira, se tinha alguma cicatriz ou mancha marcante. Qualquer detalhe pode ajudar muito. E se possível, tira uma foto de longe, com segurança, claro. Isso facilita bastante na hora de localizar o animal depois. Agora, falando sério, ser atacado por um cachorro é uma experiência assustadora e não tem nada de errado em ficar abalado depois. Então, se você sentir que ficou com medo de sair na rua, de andar perto de cães ou teve alguma crise de ansiedade depois do ataque, não ignore esses sentimentos. Conversar com alguém de confiança ou até buscar ajuda profissional pode ser muito importante para recuperar sua segurança emocional. Mas vamos combinar uma coisa, a culpa nunca é do cachorro. A grande maioria dos ataques acontecem por falta de orientação, abandono ou irresponsabilidade dos humanos. Muitos desses cães estão assustados, famintos ou tentando proteger um território que eles consideram deles. Outros foram treinados para atacar ou passaram por maus tratos. Por isso, a gente precisa entender a situação como um todo e cobrar das autoridades soluções reais, como campanhas de castração, vacinação, recolhimento responsável e adoção consciente. E se você é tutor de um cachorro que apresenta comportamento agressivo, não espere acontecer o pior para buscar ajuda. Leva ele num veterinário, conversa com um adestrador ou especialista em comportamento canino. Às vezes, uma simples mudança no ambiente ou no jeito que você lida com o animal pode transformar totalmente o comportamento dele. Agora que você já sabe o que fazer antes, durante e depois de um ataque de cachorro, que tal compartilhar esse conhecimento com mais gente? Afinal, informação é a melhor forma de prevenção. Muita gente ainda acredita em mitos, toma atitudes impulsivas e se coloca em riscos sem saber. Então, vamos espalhar esse conteúdo para ajudar outras pessoas a se protegerem e também a entenderem melhor o comportamento dos cães.
E só para reforçar, nunca use a violência como primeira opção. O objetivo aqui não é machucar o animal, mas proteger sua integridade física. Em último caso, a gente age por defesa, sim, mas sempre com o mínimo de dano possível, porque cada vida importa, inclusive a dos nossos amigos de quatro patas. Gostou do conteúdo? No canal Diário dos Bichos, estamos sempre trazendo dicas valiosas, curiosidades incríveis e tudo o que você precisa saber para cuidar bem do seu animalzinho. Então, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Deixe seu like para nos ajudar a levar esse conteúdo a mais pessoas. E que tal compartilhar este vídeo com seus amigos que também amam pets? Assim, juntos, podemos espalhar conhecimento e amor pelos bichos. Fique com a gente e confira o próximo vídeo. Te esperamos lá!